A criatividade dos nossos inscritos não tem limites. A galera pediu bastante para que implementássemos um dado viciado com um microcontrolador, o que é basicamente isso. Você vai utilizar em um jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro, então ao invés de arremessar um dado convencional, aquele cubo que conhecemos, que vai de 1 a 6, você sorteia, supostamente sorteia, o número de 1 a 6 utilizando um circuito eletrônico com um microcontrolador. De modo que você que projetou esse circuito sabe como ter o resultado esperado. Então você precisa de um 4 ali para resolver ali a sua situação no jogo, você vai tirar o valor 4. Precisa de um 6, vai tirar o 6. E o usuário que está ali, o seu amigo que está jogando com você, não faz a menor ideia como isso funciona. Tá bem interessante o projeto de hoje. Acesse toroid.com.br, invista em transformadores toroidais sob medida para o seu projeto. Também, se precisa de componentes eletrônicos, já sabe, tem a Tiger Comp. tigercomp.com.br, acesse, invista e utilize o cupom WRKIDS para obter desconto na sua compra na Tiger. Essa é a clássica de sexta de hoje. Eu sou Wagner Rambo, você está no WRKIDS Channel. Estão prontos para mais uma legendária? Let's get started! Você pode ter um display de 7 segmentos, por exemplo, que vai sortear os números de 1 a 6. Você pode ter LEDs simples, um conjunto de 6 LEDs que serão sorteados de 1 a 6. Ou você pode ter um display realístico de dado. Então, como sabemos, o aspecto da formação dos números em um dado que é utilizado para jogos, aquele cubo que nós arremessamos no tabuleiro, ele tem este formato aqui. Então, o 1 seria esse LED aqui aceso, o 2 seria esse LED e esse LED aqui de baixo, D1 e D7. O 3 seria D1, D4, D7. O 4, D1, D2, D6, D7. O 5, estes 4 com o LED central aqui. E o 6, os 3 extremos aqui, D1, D3, D6 e mais os outros, D2, D5, D7. Então o sorteio é feito desta forma. Eu vou utilizar um PIC 16F628A, o seu oscilador interno, para poupar componentes, pull-up interno configurado, assim para o botão de sorteio eu não preciso de um pull-up externo, e não vou habilitar o reset, não precisamos, então também desabilitado. Veja que são pouquíssimos componentes. Capacitor de desacoplamento, botão de sorteio e o conjunto de 7 LEDs para formar um display como um dado convencional. Pressiono o botão. Enquanto eu mantiver o botão pressionado, eu vou trocando de 1 a 6 aqui no display. É isso que o software vai fazer. Vou trocando de 1 a 6 no display. Quando o usuário solta o botão, o sorteio será processado, mas será um sorteio fictício, porque esse dado aqui é viciado. Então, conforme uma tabela pré-estabelecida no software, que você poderá modificar à vontade, como você preferir, ou até criar mais tabelas diferenciadas para dificultar que os seus amigos identifiquem este vício do seu dado, teremos o número sorteado. Então é bem simples. Se você quer que saia o 6, tem um número específico que quando você estiver pressionando o botão, você tem que soltar. Então, eu vou ver na tabela ali para revisar isso com você. Você solta e será sorteado de fato 6. Se não me engano é o 2. Quando estiver passando pelo 2, eu solto o botão e aí o sorteio vai parar no 6. E assim para cada valor. Como sempre, você pode usar outros microcontroladores. É só dominar a linguagem C e a portabilidade, então fique à vontade para trocar aí como preferir. Hardware e software para download na descrição. Fiz o software na linguagem C. Então, nosso botão está no RB7, associei ao bit 7. Eu tenho bit pressed, para identificar quando o usuário pressionou o botão. Show number, que vai realizar propriamente o sorteio e deixar o resultado no display. E display dice, que forma os valores conforme um dado real. Na função principal nós temos a habilitação dos pull-ups internos no port B. Eu vou utilizar no RB7 para o botão de sorteio.
assim não preciso de um resistor externo ali. Configuro as minhas saídas, RB7 como entrada e inicializo o porte B. Loop infinito, eu testo o botão nesse if. Se ele for pressionado, este if vai ler o falso ali, então consequentemente se torna verdadeiro. Ele chama a função bitPressed, que está aqui embaixo. Eu tenho um número que é o valor dos dados de 1 a 6, que vai conter estes valores, essa variável static num. Mostro ela com o display dice, passando ela. Então eu passo os números de 1 a 6, ele exibe certinho para mim no display. É basicamente um switch, já mostro aqui para você, do valor passado como parâmetro. Então ele pega o valor 1, por exemplo, case 1, e aciona ali aquele LED central. Ó, veja aqui, eu coloquei em binário para facilitar. O 2 ele aciona os dois LEDs demonstrados lá. O 6 ele vai acionar aqueles 3 de fora, exceto o central, e assim por diante. Então, switch case convencional. Enquanto eu mantiver o botão pressionado, ele vai trocando os números. Então eu incremento o número, quando for maior que 6, volta para 1. Se você mantiver o botão pressionado, ele fica para sempre fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mostrando no display. A cada 400 milissegundos ele troca. Então eu tenho esse switch que vai ler o número atual. E aqui está o segredo todo. Aqui está a tabela de conversão. Quando você quer que o dado sorteie o 3, você solta o botão no 1. Quando você quer que sorteie 6, você solta o botão no 2. Quando quer que sorteie 1, você solta o botão no 3. 5, você solta o botão no 4. 2, você solta o botão no 5. 4, solta no 6. Eu fiz assim, eu misturei um pouco, que fica mais difícil de um espectador definir essa questão. Verificar que tem algum erro ali. Se fosse solteio 1, ele sorteia 1, sorteio 2, fica muito fácil de enxergar. Aqui é uma tabela só, você pode criar algum algoritmo de modo que você inicie o dado pressionando o botão, por exemplo, e selecione uma tabela diferente, aí fica a seu critério. Então nós temos um tempo que eu aguardo em cada case para que eu consiga liberar o botão. Então aqui eu já testo, se o botão foi solto, eu tenho nível alto na entrada ali onde ele está, o RB7, e eu chamo show number. E aqui eu já passo o valor que eu quero sortear. Então, se é 1, eu passo o 3. Se for 2, eu passo o 6, conforme essa tabela aqui. Tá entendido? Então é bem simples a lógica. Cada um dos casos tem um valor associado. Eu também passo o endereço de número para que eu reinicie ele a cada sorteio. Então, foi sorteado um valor, essa variável volta para o valor 0 para que, quando pressionado de novo o botão, ele inicie aqui em 1 e faça um novo sorteio do dado. Então, show number simplesmente roda aqui dois laços for. Ele faz aí a troca de valores de 1 a 6, que é esse for interno, a cada 150 milissegundos. Você pode diminuir esse tempo, caso queira que vá mais rápido, também fica a seu critério. E ele repete essa volta nos 6 valores 4 vezes, com esse for externo aqui. Então, após 4 vezes que ele passou os 6 valores, também você pode mudar essas quantidades aqui, caso prefira. Ele vai exibir, com o display dice, o valor de number, que é o que foi passado como argumento aqui. E como vimos, sempre é um valor diferente do valor atual que foi solto, porém, sempre equivalente. É aí que está a sacada do nosso projeto. E aí eu reinicio, através do apontado por npt, eu reinicio o valor de num com esta mesma função. Basicamente é isso. Projeto bem interessante, que permite aí aperfeiçoamentos, e vamos ver na prática se realmente funciona, se eu consigo
sortear o número que eu quero com esse dado eletrônico viciado. A prática de hoje é bastante simples. Nós temos o display aqui, que na protoboard eu montei desta forma, então os LEDs estão seguindo a sequência do esquemático como vimos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui você vai ver o valor sorteado de forma correta. Aqui está o PIC 16F628A, aqui o capacitor de desacoplamento e o botão de sorteio. O circuito já está inclusive ligado. Você pode implementar aí esse projeto em uma placa de circuito impresso, placa ilhada, pontes de terminais e colocar em uma caixinha fechada, que poderá servir aí para utilização nos seus jogos com a galera, com a família, e certamente vai se divertir bastante com esta questão. Então nós vamos começar os sorteios dos valores aqui. Pressiona o botão, mantenho pressionado, ele faz aí a volta. Como você pode ver, ele está exibindo os números de 1 a 6. Vamos supor que para ganhar o jogo eu precise que saia um valor 2. Então eu tenho que soltar o botão quando passar pelo 5, conforme a nossa tabela de conversão. Vamos ver agora. Está fazendo o sorteio suposto e sorteou, entre aspas, aí o 2, como você viu. Vamos supor que eu queira que saia um 6. Sorteio de novo. Você viu que eu liberei quando estava passando pelo 2 e de fato ele sorteou o 6. Agora eu quero que saia o valor 4. Vamos lá de novo. Fazer o sorteio. Valor 4. Agora eu preciso de um 5. Vamos ver agora. Vamos ver se vai dar certo. Sorteou o 5. Vamos dizer que eu quero o valor 1 agora. De acordo com a nossa tabela, é quando passar pelo 3. Vai sortear o valor 1. Então é assim que você faz. Você memoriza aquela tabela de conversão e na hora você pode ter o valor que você quiser nesse dado viciado que desenvolvemos aqui com o microcontrolador PIC. Como dito, você pode ter outras tabelas aí de conversão, por exemplo, ao ligar o circuito, botão mantido pressionado é uma tabela diferente, ou bolar algum outro sistema, alguma chave escondida que você mude de uma tabela para outra, caso queira deixar ainda mais oculta esta questão aqui. E é claro, eu preciso dizer, deixar muito claro isso para todos que estão nos assistindo, que este dado aqui é para fins recreativos, para você se divertir com a família, única e exclusivamente, tá certo? Então, tá aí. Vamos fazer o sorteio de novo. Vamos supor que eu queira, que eu precise, para que eu ganhe o jogo, que saia o valor 4. Então, quando passar pelo 6, eu tenho que liberar o botão. Foi o que eu fiz. Valor 4. E é isso, esse é o dado viciado atendendo pedidos. Então implementem esse circuito, divirtam-se aí com seus familiares e amigos. Querem mais circuitos divertidos como esse aqui no canal? Peça nos comentários, estamos sempre anotando as sugestões. Tem sexta, tem clássica sempre no seu WR Kids Channel. Isso encerra mais uma clássica de sexta aqui no canal. Deixe o seu like, se inscreva, maratone os nossos conteúdos, tem mais de 4.000 vídeos aqui para você. Obrigado por assistir, bons projetos, aquele abraço e até a próxima.